Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar sobre a principal ferramenta de captura de demanda no mercado para o seu negócio. Se você tem uma empresa e quer divulgar no Google e está em dúvida ali se vale a pena anunciar na rede de pesquisa, eu vou te falar um pouquinho sobre nesse vídeo sobre as principais oportunidades e uma visão um pouco mais estratégica. Não vou abrir ferramenta hoje, vou falar mais sobre como você pode explorar essa ferramenta da melhor forma possível para capturar a demanda existente que existe no seu mercado, beleza? Vamos começar aqui na tela no mapa mental. Vamos falar assim, o que é inicialmente essa estrutura de rede de pesquisa, tá? A rede de pesquisa ela é uma rede de buscas do Google que você tem resultados em texto, tá? Tem alguns outros elementos ali que eu vou citar, mas o principal são texto. Aparece no topo e no rodapé da página de busca. Vamos colocar aqui na telinha para a gente visualizar. Eu coloquei aqui um exemplo, Chaveiro São Paulo, e aí você consegue visualizar os resultados que apareceram. Então, essa parte aqui dos resultados patrocinados são os primeiros resultados, tá, da busca. Então, eu consigo até ocultar para depois ver a parte do mapa, dos demais resultados orgânicos. Mas esses resultados aqui são a rede de pesquisa patrocinada do Google. E aí, quando você anuncia nessa rede, quer dizer que você pode ter a possibilidade de aparecer aqui nas primeiras posições. E isso traz muita visibilidade para o seu negócio. Diariamente tem centenas, milhares de buscas aqui dentro do Google, bilhões até podemos dizer. E aí, quando você seleciona um termo-chave para aparecer, você participa de um leilão, né, entre vários outros anunciantes. E aí, claro, tem algumas regras e um algoritmo que define a qualidade dos anúncios para serem exibidos aqui. Inclusive, um dos elementos que são considerados é o próprio orçamento. Mas eu acho que é interessante aqui a gente discutir é que todos esses players que estão aqui, eles estão anunciando e eles estão sendo exibidos aqui como prioridade para a nossa região. E imagina quantos outros chaveiros podem ser muito melhores, enfim, mais eficientes, mas muito provavelmente eles não vão conseguir capturar essa demanda aqui dessa pesquisa que está acontecendo agora. Então, se a pessoa clicou aqui, buscou por chaveiro, ele está precisando trocar uma chave, trocar a fechadura, enfim, fazer algum procedimento ali que ele precisa, né, urgentemente daquele serviço. Tá bom? Aparece também o resultado aqui embaixo, tá? Aqui são os orgânicos, né? E aqui embaixo também aparecem mais opções, tá bom? Da rede de pesquisa e aí nas outras páginas também, beleza? Bom, vamos voltar lá para o nosso mapa mental. O que esse anúncio tem? Tá? Ele tem o título, ele tem a descrição e ele tem os complementos dele também. Deixa eu voltar na telinha para a gente poder reforçar essa parte aqui. Aqui a gente vê o título do anúncio, tá? Tem descrição, tem até alguns complementos, como esse caso aqui tem a chamada, né, de ligação. Tem alguns que aparecem esses site links aqui, esses complementos, tá bom? Que são ativos aqui dentro da campanha. Quando você vai criar sua campanha de rede de pesquisa, o Google possibilita que você coloque alguns complementos aqui também. Então, isso é como é estruturado esse anúncio. Beleza, então vamos lá. Pensando agora por que eu devo anunciar meu negócio aqui dentro da rede de pesquisa. O primeiro passo, a gente tem alguns racionais aqui que a gente pode entender como grandes diferenciais para anunciar nosso serviço dentro da rede de pesquisa. O principal ponto é que a principal ferramenta, né, da internet para capturar essa demanda de público quente. Então a gente deu o exemplo aqui de chaveiro, mas imagina que para o seu negócio ali, trazendo para a sua realidade, você pode entender que tem uma demanda, quando o cliente pesquisa ali dentro da rede de pesquisa, que é muito quente, ele está precisando daquela demanda urgentemente, ele precisa resolver. Então, uma das principais ferramentas, se não a principal, de capturar essa demanda que é urgente, que é muito quente. Você capta também o tráfego altamente qualificado que está procurando essa solução específica, então procurei por uma palavra-chave extremamente específica. Né? Então, realmente uma ferramenta de qualificação de lead muito interessante. Alcança pessoas aí no exato momento da intenção de compra também, né? E acessa a novos públicos que ainda não conhecem seu produto ou serviço. Então, até dei o exemplo ali do chaveiro, aqueles negócios ali, por exemplo, eu não conheço. Às vezes eu posso ter guardado ali algum contato, mas em muitos casos os clientes não têm esse contato, eles precisam ali no quente realmente. E muitos deles não vão olhar ali, podem até olhar, claro, a qualidade e tudo mais, vão conseguir comparar alguma coisa, mas muitos deles vão precisar daquele serviço, daquela demanda de produto e pode cotar com um com o outro, mas se você estiver bem posicionado, aumenta muito as suas chances de ser considerado.
E, né, para finalizar o raciocínio desse tópico, tem uma alta capacidade, né, de atrair clientes com alta propensão de compra, que se torna uma ferramenta com um excelente retorno de investimento se tiver uma estratégia bem executada. Segundo ponto, a gente consegue fazer um plano de palavra-chave. Dentro do Google Ads, você consegue fazer um plano, identificar o volume de palavras-chave que existe, né, para o seu negócio, volume de buscas e também o custo por clique de cada uma dessas palavras. E isso já ajuda muito a você ter uma noção de quanto que você vai gastar, se cabe no seu orçamento, se o quanto que o cliente te paga, né, os potenciais clientes que vão vir te pagam, realmente vai ter um espaço ali para você fazer esse investimento de custo de aquisição de cliente, enfim. Então você consegue montar um racional interessante aqui para construir a sua campanha. E você também define essas palavras-chave, inclusive o nível de exatidão dessa palavra dentro da busca, tá bom? E aí com isso você tem as palavras que têm maior propensão, né, intenção de compra do seu produto ou serviço. O próximo tópico é com relação à segmentação inteligente. Então você consegue fazer uma segmentação de local. Então imagine que você tem uma lanchonete, um restaurante, enfim, uma loja física que você atende determinada região. Você consegue também anunciar para esse local, esse bairro. Então consegue chegar no nível de detalhe muito bom ali de local para a sua região. Então você não precisa anunciar Brasil inteiro para acabar não consumindo sua verba de forma desnecessária. Você também consegue filtrar por renda, gênero, idade, então você já consegue entender ali qual que é o seu público e ser mais assertivo também com esses aspectos. O dispositivo, eu quero só para celulares, por exemplo, para computadores. Horário de atendimento, então se sua loja ela atende determinados horários, também é interessante. E também interesses, comportamento do público, né? E, consequentemente, você tem uma capacidade de segmentar de acordo com a necessidade do seu negócio, do seu público, para ser mais assertivo e ter, né, maior potencial de trazer clientes qualificados com bom retorno sobre investimento. Beleza, vamos para o próximo. A gente vai falar aqui sobre orçamento. O orçamento, você define esse orçamento, então não é algo imposto pelo Google, até tem uma sugestão ali dentro do Google de histórico, enfim, de acordo com o que você colocar de palavra-chave, de objetivos, mas você define de acordo com a realidade do seu negócio. Então, o que é interessante você consegue começar pequeno e aí tendo resultado, sentindo confiança, segurança na ferramenta, nos resultados que você vai obtendo, você consegue aumentar esse orçamento também. Você consegue parar esses anúncios a qualquer momento. Então chegou o final do ano, por exemplo, eu quero pausar que eu vou sair de férias, por exemplo, vou fechar minha loja. Você consegue pausar e depois retomar a campanha. E também consegue otimizar, né, para gastar menos com mais resultados. E aí, consequentemente, você tem uma capacidade de controlar o seu orçamento, o seu budget de forma muito mais saudável também. Tá? Então, esse aspecto do orçamento, ele consegue encaixar tanto para grandes negócios quanto para pequenas empresas também. Próximo tópico é sobre as métricas. Então, a gente só fazendo uma recapitulação geral aqui, a gente falou sobre o público, você consegue ser assertivo com o público, usar palavras-chave que também são sobre o seu negócio, com alta intenção de compra, você consegue fazer segmentações de idade, gênero, local, para ser mais assertivo, consegue controlar o orçamento de forma bem assertiva também, e você vai ter uma visualização de métricas muito interessante aqui. Você consegue acompanhar o desempenho de cada palavra e de cada anúncio, consegue descobrir quais são os termos que trazem mais vendas. Então, isso pode até ser um insight para o seu negócio mesmo, para a sua empresa como um todo, e não somente das campanhas, algo que pode retroalimentar a sua estratégia. Você pode otimizar em tempo real, aumentar a verba de palavras-chave que convertem mais ou convertem menos, também reduzir essa verba, claro, pausar o que não gera retorno, tá bom? E além de acessar esses relatórios completos de cliques, impressões, enfim, e monitorar o custo por cliente adquirido. Esse controle, né, dessas métricas é algo que você vai ter ali no painel do dashboard. É simples, né, intuitivo de você visualizar. Depois a gente vai ter outros vídeos aqui, né, no próprio canal para ensinar vocês, mas é uma ferramenta bem intuitiva que você consegue visualizar todos esses dados também. Eu acho que é importante, pensando na estratégia, que é uma ferramenta que vai te dar toda essa visão de dados, tanto para as campanhas pagas, mas que isso também pode gerar insights para o seu negócio. Bom, e por último, vamos para a parte de inteligência de mercado, que você consegue descobrir quais são os termos que os clientes realmente estão procurando.
Então, você às vezes pode estar entendendo aí no seu mercado que tem a nomenclatura do seu serviço, do seu site, pode estar muito clara para o cliente, mas às vezes você pode ter uma surpresa, inclusive, olhando as métricas aqui, as palavras-chave, as sugestões de palavras-chave que vão surgindo, e você consegue se adaptar para essa nova realidade do mercado. Você consegue analisar a concorrência. Tem até um vídeo aqui no canal, vou colocar no card, que você consegue visualizar os anúncios que estão sendo veiculados por todos os players que estão operando, tanto no Google quanto no Facebook também, mas aqui a gente está falando de rede de pesquisa, tem a ferramenta do Google Ads Transparency, tá bom? E também ver quais são os tipos de mídia que eles estão usando, formatos, enfim. Então é uma ferramenta bem interessante de pesquisa ali, inteligência de mercado. Você consegue identificar também as tendências de busca e antecipar essas oportunidades, inclusive ver quais são os termos que estão caindo, que estão aumentando o preço, reduzindo, e fazer o seu planejamento comercial também em relação a isso. Testar rapidamente também novas ofertas e observar a resposta do mercado e coletar dados, né, para embasar novas campanhas e estratégias também. Tá? E com isso você tem uma baita de uma ferramenta de inteligência de mercado na sua mão. Esse era o objetivo do vídeo de hoje, falar sobre a estratégia que você pode aplicar usando a rede de pesquisa para expandir as vendas do seu negócio. E eu peço que se inscreva aqui no canal, dê um like aqui no vídeo, e a gente vai ter bastante novidade aqui nos próximos dias com relação a Google, com relação a crescimento de vendas digitais, IA e bastante coisa do que a gente está aplicando aqui na consultoria e vai divulgar para vocês. E aproveitando, vou colocar aqui até um vídeo no card sobre como você pode criar sua primeira campanha de rede de pesquisa. Tem um passo a passo. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Um abraço.